Oi, gente. Tô parecendo blogueira. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Relembrando, eu sou a Zenate, professora de vocês desde o primeiro ano. E agora estou com a disciplina de administração da produção. No projeto piloto, nós fizemos duas aulas, né? Uma localizando a função produção dentro das outras áreas da administração, dentro da empresa. E depois nós começamos a trabalhar a função produção, a história da função produção, a evolução histórica da função produção. Essa aula 3 a gente continua na evolução histórica da função produção. Nós paramos na aula passada em Taylor e a gente vai continuar agora ainda na evolução da função produção. Fui eu que trabalhei com vossas senhorias a teorias da administração no primeiro ano, administração geral. Então, a história da função produção, ela se mistura também com um pouco da história das teorias, certo? E a gente tem como objetivo dessa aula que vocês compreendam como aconteceu a evolução da função produção dentro das empresas. Como eu disse, a gente tinha parado em Taylor, né? Então, a gente vem com o Ford. Henry Ford, na década de 1910, ele desenvolveu os princípios da produção em massa, a partir da percepção que ele teve de que havia um potencial de mercado consumidor de baixa renda para automóveis. Aí, baixa renda, dá uma pontuadazinha, bota uma aspa, dá uma pensada o que ele imaginava que fosse baixa renda. Por quê? Se a gente pensar na aula da semana do dia 22 de maio, eu coloquei que vinha na função produção a produção artesanal, que era uma produção cara, era uma produção direcionada, cada produto saía de uma maneira diferente, então tinha um custo muito elevado, então os carros eles saíam por um preço muito alto. E Ford, ele enxergou que tinha uma clientela possível, demanda, que tinha dinheiro para comprar carro, mas não um carro tão caro. Constatando que a produção artesanal não era a melhor maneira de produção para esse tipo de consumidor, uma vez que os custos eram elevados. Aí ele juntou o conceito de intercambiabilidade de peças, que a gente também trabalhou na semana do dia 22, a administração científica de Taylor, e acrescentou o conceito de linha de montagem para a fabricação de carros. Com isso, ele conseguiu produzir produtos padronizados, com a pouca variedade, e a gente vai ver isso aqui ao longo da aula, a frase lá dele de que o carro poderia ser qualquer cor desde que fosse preto. Por quê? Porque eram carros idênticos, não tinha uma variedade. E a cada aumento da quantidade de produção, reduziu o custo final. Então, essa produção de produtos padronizados em grande escala, elas geravam um produto mais econômico. Tanto é que cada vez que ele aumentava a quantidade produzida, mais diminuía o preço do produto. De 3.000, que era o carro artesanal, Ford conseguiu produzir um carro por $600 mil. Por quê? Porque ele trabalhou a padronização, a produção em massa. Aqui é uma frase do próprio Ford, que ele diz assim: construirei um carro para as grandes massas, feito com os melhores materiais, pelos melhores homens que puderem ser contratados e seguindo os projetos mais simples que a moderna engenharia puder conceber, de preço tão baixo que qualquer homem que ganhe um bom salário seja capaz de possuir e desfrutar com a sua família a bênção das horas de prazer nos grandes espaços abertos da natureza. Declaração de Henry Ford no início da carreira como produtor de carros. Aí tá aí o carro, o modelo chamado modelo T, né, que era preto. Assim, Ford conseguiu liderar uma indústria que se tornou a maior do mundo por ter sido o primeiro a dominar os princípios da produção em massa.
Essa lógica a gente pode até encontrar hoje quando você compra para produzir uma coisa mais direcionada, mais focada. Você vai no supermercado, você compra 1 quilo de trigo, você compra 1 quilo de açúcar, você compra ovos em pequena quantidade para fazer um bolo. Mas se você for fazer vários, você pode comprar, em vez de 1 quilo de trigo, um pacote de 10 quilos, que o custo é mais barato. Em vez de 3 ovos, você comprar a cartela, o ovo sai mais barato. Então você consegue comprar em grande quantidade para produzir uma quantidade cujo produto final, o preço individual, ele vai ser mais barato. Essa foi a lógica de Ford. Então, dentro dessas características de produção em massa, a gente vai destacar algumas, que é a linha de montagem, no caso da fábrica lá que Ford adaptou, eram semiautomáticas, ou seja, cada funcionário ou time de funcionários era responsável por uma ação específica dentro da linha de produção. O conceito de postos de trabalho, que é o espaço ocupado por uma pessoa em uma empresa, instituição, uma entidade, que desenvolva algum tipo de atividade ou emprego. Nas duas figuras que tem aí, tem uma figura de uma linha de montagem mais moderna e tem uma figura de uma linha de montagem lá com o carro preto do modelo T, que é nítido que os carros, eles passam pela linha de montagem e os funcionários ficam parados desenvolvendo uma atividade específica. Então, o produto é quem anda. O funcionário permanece ali no posto de trabalho, fazendo aquela atividade específica, e aí a gente se reporta a Taylor, a ideia de que quanto mais especializado fosse, melhor ele iria dominar, melhor eficiência dentro desse processo. Trouxe também o conceito de estoques intermediários, que é formado entre várias fases da produção de uma empresa. Pode ter a função de estoque de segurança, então em cada etapa que esse produto vai estar andando, existe um estoque mínimo ali para estar suprindo essas peças, para que essa produção ela não pare. A monotonia do trabalho, porque era um trabalho repetitivo, porque estava fazendo sempre a mesma coisa, no mesmo lugar, e o carro é quem estava andando nessa linha de montagem, então se tornava um trabalho monótono. Trouxe o conceito de arranjo físico, de layout, que é o desenho do posicionamento dos recursos do maquinário, onde eles vão ficar para produzir um determinado produto ou prestar um serviço. Então, se a gente pensar, de novo aqui, vamos pensar no bolo, devo estar com fome. Se a gente for montar uma fábrica, então onde ficaria o fogão? Esse fogão com forno, tem um forno, liquidificador vai ser usado. Então, fazer um desenho do espaço da cozinha, de como seria isso, para ter uma melhor eficiência no andar da produção desse bolo, até esse bolo sair quentinho, macio, fofinho, para ser embalado e entregue. Então, a ideia é do desenho de um arranjo físico. Outro conceito que a gente tem dentro da produção em massa é o balanceamento de linha, que consiste em equilibrar as operações dos postos de trabalho a partir das rotinas de operação sincronizadas dentro de um tempo-ciclo capaz de atentar para uma demanda determinada. O conceito de manutenção preventiva, que a manutenção é efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritivos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Então, nesse caso, não se deixava para ver a qualidade do produto só lá no final, quando o produto já estivesse no ponto de ser entregue. Ao longo de alguns processos para a fabricação do carro, tinha-se umas paradas programadas para avaliar a qualidade, para avaliar se o produto estava sendo feito do jeito que estava no projeto. Isso, teoricamente, diminui um custo o custo dessa manutenção, o custo desse conserto, porque não se perdia um produto pronto. Poderia se corrigir no meio do processo. Então, isso, de alguma maneira, gerava uma economia. Aí, como a vida tem suas fases, seus tempos, seus processos, seu ápice,
seus altos e baixos, a Ford, ela começou a entrar em queda de demanda. Por quê? E a gente já colocou isso no início da aula. Nós não. Ford, ele tinha uma cor de carro específica, um modelo de carro específico. Aí a GM teve um olhar que o mercado ele estava exigindo variedade. Então, a GM, utilizando também os princípios da produção em massa, oferecer um produto com a variedade maior e, a partir daí, começou a liderar o mercado porque ofereceu carros com modelos e cores diferentes, apesar do preço ser maior do que o preço da Ford. Mas o mercado ele já estava com uma exigência diferente. Aí tem umas fotos de alguns carros da GM. Se a gente voltar lá no slide do modelo T, preto, todos eram desse modelo, dessa cor. A gente faz aqui um comparativo com os carros da GM. Ó, tem uns carros bonitinhos, Flamengo aqui vermelho e preto, um verde metido a cinza, até a Calota é diferente, então já modelos de carros variados. Então a GM entrou no mundo da Ford e a Ford foi perdendo demanda. Aí voltando à ideia do ciclo de um produto, né? O início, o ápice, a queda de demanda, a gente teve na década de 50 a produção da Toyota, o sistema Toyota de produção. Como foi a história do sistema Toyota de produção? Começou com uma visita de Eiji Toyota, que ele foi visitar a fábrica da Ford nos Estados Unidos e ele observou a fábrica e ele entendeu que a produção era capaz de suprir as necessidades de ampla variedade e de suprir a ideia de que o veículo, de que o produto ele tinha uma vida curta. Então ele poderia assegurar uma qualidade, uma variedade e oferecer um produto com um custo acessível, né? Com uma redução de custo. Ele percebeu que, quando ele retornou para o Japão, que ele não poderia implantar o sistema igual aos Estados Unidos por questões culturais, por questões de que no Japão a cultura era diferente. Então, o engenheiro, na época do sistema Toyota de produção, o autor que a gente trabalha, a apostila que nós adotamos, ele até fala, instintivamente, por instinto, o engenheiro de produção, ele adequou ao que ele viu na Ford nos Estados Unidos para a cultura do Japão. E surgiu a produção chamada produção enxuta, o toyotismo. Com quais características? Primeiro, uma característica que é just in time, que significa produzir a parte certa, no tempo certo e na quantidade certa, que é utilizado nas empresas até hoje. Ter um fluxo e um nivelamento da produção, busca nivelar o ritmo de produção entre os diversos processos do fluxo de valor para reduzir o estoque e aumentar a produtividade dos processos. Então, não tinha uma produção, não acumulava processo, não tinha esse custo do acúmulo. O fluxo de produção ele era nivelado. Um quadrozinho que é chamado de Kanban, que significa o quadro de sinalização, que tem como objetivo indicar o que, quanto e quando é necessário produzir. O termo Kanban é de origem japonesa e significa literalmente cartão ou sinalização. É um conceito relacionado com a utilização de cartões, post-it e outros para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação de série. Aí tem um modelozinho aí no slide, né? Que ele tem aí, os cartões são colocados como indicações sobre uma determinada tarefa, por exemplo, para executar em andamento finalizado. Inclusive, como sugestão, nós estamos com 14 minutos. Socorro! Vocês poderiam até fazer com a vida de vocês, com as tarefas que tem, sinalizando essa para fazer, essa está em andamento e essa terminou.
e a ideia de eliminação de desperdício e a melhoria contínua. Em time que está ganhando se mexe sim, precisa se ajustar, precisa estar sempre melhorando. O sistema Toyota de produção foi um modelo de produção que originou a chamada produção enxuta. E mais uma característica que é chamada do benchmark. O que é o benchmark? É a busca de olhar para as práticas que estão dando certo em outras empresas e trazer as ideias lá que estão dando certo para entender por que eles estão acertando em determinada coisa. Então, a busca das melhores práticas de empresas reconhecidas no mercado com o objetivo de conduzir outra empresa à melhoria de sua performance. Então, assim, a empresa tal está no auge. O que eles estão fazendo? Então, vamos entender quais são as ações, o que eles estão fazendo para a gente fazer as adaptações. Então, olhar para as empresas que estão dando certo e pegar uns exemplozinhos básicos. Amo vossas senhorias, estourei o tempo aqui em 1 minuto, morrendo de saudade. Com fé em Jesus, a gente se encontra ainda, pessoalmente.